Bem, meu irmão e minha irmã, Pode Evangelizar está no ar. E o nosso merchan agora. Se você gostou, curte, comenta e compartilha com o irmão para saber como é que tá a novena de São Marcos. E agora, não é mais surpresa para ninguém, a minha parceira de bancada, Gislana. Tudo bem, Gis? Tudo bem, Júnior. Graças a Deus, mais uma noite desse novenário aqui juntos para podermos evangelizar. Amém. E hoje, o padre de convidado é o Padre Walter Rui, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, meninos. Obrigado por essa oportunidade que é dado, pós a noite da novena, onde a gente aqui pode falar um pouco, de algumas expectativas, que são geradas após a Eucaristia. E parabéns pelo espaço. Muito bacana. E estamos aqui também hoje para compor a nossa banca, seu Edmilson, que é o coordenador da RCC da nossa Forania 8. Tudo bem, seu Edmilson? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Padre, para quem não sabe, o senhor já foi pároco da nossa paróquia. Como é retornar após alguns anos e dentro da festa do nosso padroeiro? Qual a experiência, qual os reencontros? Júnior, para mim é uma alegria poder retornar aqui à paróquia em qualquer momento, mas se atenua muito quando nós somos convidados para uma das noites da novena, porque isso mostra um pouco da fidelidade, aquilo que dizia a palavra de Deus hoje, que nós extraímos lá do livro de Jó, das relações que foram criadas, que não foram relações superficiais, mas relações profundas, onde elas aconteceram e continuam acontecendo hoje mesmo, estando à distância, mas a alegria ela se renova quando nós encontramos com pessoas, com os agentes de pastorais que continuam no coração da igreja. Isso mostra realmente que quando a amizade é feita, enraizada por Deus, passe qualquer tribulação, ela sempre será uma boa e eterna amizade. E para adentrar o nosso tema de hoje, eu gostaria de dirigir a pergunta a seu Edmilson e perguntar o que é a RCC e qual o seu objetivo e a sua missão? Bom, antes de responder sua pergunta, eu queria agradecer aqui publicamente ao nosso querido Padre Walter Rui por ter dado sim e aceitar ser o nosso assistente eclesial a nível diocesano. Obrigado, Padre. Que Deus abençoe o seu sim e que Ele possa sempre estar contigo, nossa mãe também. Amém. Bom, a RCC, ela é um movimento dentro da igreja, tá? A Renovação Carismática Católica, que começou em 1966, no mesmo ano que eu nasci, certo? Ela existe para fazer aquela movimentação dentro da igreja. Não é uma igreja à parte, como muita gente acha, mas eu acho que a expressão mais correta que eu posso dizer é a igreja em movimento. Mas é uma pastoral, é um grupo que tem seus desafios como qualquer um outro. Pontuando mais sobre RCC, uma pergunta para os dois senhores. Quando e como começou o desejo de ser carismático? Bem, é toda a questão de uma história, Eu acredito que o ser carismático já faz parte da essência da igreja. Mas isso vai se atenuar na medida em que você vai conhecendo e se aprofundando mais a igreja. Eu conheci a Renovação Carismática quando eu estava iniciando o meu processo de transição da igreja evangélica, batista, para a igreja católica. Então foi nessa transição e também recebendo os primeiros sacramentos da igreja, que eu não tinha nenhum. Então foi a partir do meu envolvimento com um grupo de jovens, que foi despertando dentro de mim uma vontade de conhecer mais a igreja. E no meio da minha formação, para receber o sacramento da confirmação, eu fui convidado por um irmão também do grupo para fazermos uma visita às escondidas, lá no lugar, um espaço que se chama ainda hoje Pupileira, que era a fonte onde todos iriam beber, da Renovação Carismática Católica em Salvador. E chegando lá eu me deparei com uma igreja que eu não conhecia, uma igreja carismática na essência, onde ministérios eram oferecidos
né, disponibilizados pela igreja, mas certificado pelo Espírito Santo. E ali eu pude fazer, sem saber, o seminário do Espírito Santo, né? Naquela época, nos últimos dias eu recebi a efusão do Espírito Santo, mas sem saber muita coisa, porque minha cabeça ainda tinha resquícios ainda do protestantismo. Sentido que entender, né? Hein? Foi mais sentido que entender. E aí as coisas depois foram tornando as coisas mais claras. E foi a partir daí que eu conheci o grupo de oração lá da Pupileira. Não fiquei no grupo de oração por questão de distância, mas foi aí que eu ingressei, né, na igreja através desse movimento sutilmente que existia na igreja, como hoje se existe de uma forma muito mais ampla, né? Muito mais dialogada, muito mais conversada. Mas eu não vou dizer que eu me tornei um carismático. Eu tenho certeza que no meu batismo, né, no meu primeiro batismo, ali já estava impregnado da graça de Deus. Mas foi com o batismo do Espírito Santo foi que veio essa moção do Espírito para avançar para as águas mais profundas. Foi aí que eu fui descobrindo que não é estar carismático, é ser carismático. Mas na minha posição como sacerdote, né, a essência do ser carismático não é dentro de uma prisão para grupo de oração. Hoje eu estou como assistente eclesiástico para a Renovação Carismática Católica, mas eu entendo que a igreja ela é muito mais do que isso. Então, eu estou com a renovação, né, mas a minha presença como sacerdote, eu tenho que abraçar a todos e falar a linguagem da igreja em todas as vertentes da igreja. Perfeito, senhor Edmilson. O meu namoro com a renovação começou em 92, por aí assim. Eu não era de igreja, não gostava de igreja. Minha mãe é católica, mas como diz lá no interior, padre, eu fui para a igreja enrabixado atrás da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Então, ainda no grupo de jovens, e aí nos casamos, e ela me convidou para fazer o seminário de vida, lá naquela igreja, perto do Colégio Central ali, da Igreja da Lapa, não é isso? Sim. Que tinha um grupo de oração Nossa Senhora Porta do Céu. E eu, a princípio, eu não queria participar, porque me disseram que é renovação, e que homem abraçava homem, que era tanta coisa, e aquilo na minha cabeça não cabia. E outras como é que eu vou dizer, outras ilusões, não, outras palavras erradas que falavam da renovação, né? Algumas mentiras, infelizmente, que me deixava assustado quando falava de conhecer a renovação. Mas eu fui, por insistência da minha esposa, e conheci nesse tempo a renovação. Na época fazia 2 seminários, seminário A e B, e começou a minha carreira toda nesse ano, 92, 93 mais ou menos, na renovação carismática. Gostaria agora de perguntar ao Padre Walter, para ele nos dizer um pouco sobre a relação da renovação carismática com o Espírito Santo. Tem toda a relação. A renovação carismática só existe por conta do Espírito Santo. Não existe carismático sem a unção do Espírito. A igreja ela entende que a renovação carismática católica não é detentora do Espírito Santo, mas o que move, né, a vida carismática é a vida do Espírito. Por isso que a todos os dias nós falamos, é preciso reavivar a chama que há dentro de nós. Que para reavivar a chama não é preciso estar no grupo de oração. A chama ela vai se reavivando na medida que eu vou me entregando, eu vou servindo. Aquilo que nós encontramos no discípulo de Emaús, à medida que a gente vai ouvindo a palavra, que ele vai nos ensinando as Escrituras, nossos corações vão ardendo. E arde na proporção que eu vou me doando. Na medida em que eu vou me doando, então aí eu vou me entregando, eu vou recebendo de Deus ali a graça não como troca, mas para dizer que o caminho que você está fazendo é o caminho certo. Então, tem toda a relação da renovação carismática com o Espírito Santo, que é o doador de todos os dons. E são esses dons que animam a vida, né, da renovação carismática, seja
no grupo de oração, que é a base, né, da renovação carismática católica, está no grupo de oração. No grupo de oração, ali vão ter os ministérios que sustentam, de fato, o grupo de oração e ajudam também a comunidade a caminhar. Não tendo grupo de oração, então não existe ministérios. Não existindo grupo de oração, não vai existir oração carismática católica dentro da sua hierarquia, até chegar à renovação carismática na presidência aqui que nós temos em Salvador. Então não se pode falar de renovação carismática católica colocando o Espírito Santo de lado. Então está entrelaçado aí na vida carismática o Espírito Santo, pois foi pelo Espírito que nasceu a renovação carismática, né? No grande cenáculo, ali nasce, né, na medida que a efusão do Espírito é dada por Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, que ele diz, recebe o Espírito Santo, e aí os dons chegam a cada um de nós. Agora cada um tem que aproveitar o dom que Deus lhe dá e fazer o discernimento para, dentro do discernimento, você servir a igreja, ir servir ao grupo de oração, dentro do ministério que foi confiado também pela igreja, seja qual for o ministério. Aproveitando essa deixa do Padre Walter, eu gostaria que o Edmilson explicasse um pouco sobre esses ministérios, como funcionam, o que são. Bom, a renovação tem, se eu não me engano, são 16 ou 17 ministérios, que são, alguns são parecidos, né? Tem a mesma função das pastorais. Tem o Ministério para as Famílias, tem o Ministério Jovem, para as crianças também. E desses ministérios, o que eu poderia destacar também são os ministérios de intercessão, que são as pessoas que estão diante do Senhor para interceder por alguém ou por um evento. O Ministério de Oração por Cura e Libertação. E muita gente pensa que é o Ministério de Cura. Não, quem cura é o Senhor. O Ministério de Oração por Cura e Libertação. Tem o Ministério Cristo Sacerdote também. Ministério do Fé e Política, que também trabalha a consciência política dentro do povo de Deus. E outros ministérios que não me ocorre aqui agora. Promoção social. Tem social promoção humana. Promoção humana. Que é aquele pessoal que cuida, que é basicamente igual a pastoral da criança e também a pastoral social. É basicamente a mesma coisa, que são pessoas que cuidam de quem está precisando, né? Buscando cestas básicas, assistências e tudo mais. Interessante, não sabia. Trazendo um pouquinho para a nossa novena, que esse ano tem um tema, eu sei que o meu Redentor está vivo, eu gostaria que os senhores pontuassem sobre esse tema, por favor. O tema, como eu disse na homilia, ele é interessante, porque por mais que esse tema venha à tona, parece que é um tema pascal. Verdade. Mas ele é um tema que está lá no Antigo Testamento, no livro de Jó. Então, quando Jó ele revela no meio da angústia, ele revela essa certeza. Então, na tradução bíblica entra o Redentor, que exatamente não é uma linguagem de uma época de Jó, mas se atualiza no dia de hoje, trazendo a perspectiva do tempo pascal, que nós falamos que é o Cristo Redentor, o Cristo ressuscitado. Então, há uma profunda sintonia no tema que foi escolhido pela comissão de festa esse ano, na pessoa do padre, com o que nós estamos celebrando. Então, por mais que as pessoas não saibam que foi Jó que disse isso, mas se não explicar que não foi, né, João, mas foi Jó, pelo todo o sofrimento que ele levou, então é um F5 que a gente dá, atualizando, né, a palavra de Jó com o tema pascal que nós estamos ainda vivendo esse período. Então, foi um casamento assim perfeito, trazendo também a abordagem do sofrimento, da confiança, né, da angústia, da perda, mas lembrando que todo esse sofrimento de Jó foi um sofrimento que também Jesus passou. Ele foi abandonado, ele perdeu praticamente tudo que tinha e não tinha quase nada, mas ele nunca perdeu a esperança de que um dia Deus iria ressuscitado, como ele mesmo disse. Ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Então é uma combinação, é uma sintonia e uma sincronia perfeita entre
o tema que abordou Jó e com o tema pascal que nós estamos ainda vivendo esse tempo. Eu costumo lembrar sobre essa questão do nosso Redentor, Jesus. Esse tema, para mim, ele traz uma certeza para nós cristãos. Essa certeza que nos movimenta, que nos impulsiona. Eu sei que Ele está vivo. Então, como o padre Walter Rugger falou, é um tema muito acertado, né? Muito de Deus mesmo. E a gente, inclusive no início, nós falamos sobre os discípulos de Emaús. Eles estavam tristes porque, né, voltando para casa, porque tudo acabou, né? O cara morreu, disseram que ele ia sobreviver, que ele ia ressuscitar, mas até agora nada, né? E aí o próprio Jesus falando com eles. Então, assim, depois que eles descobriram que era o próprio Senhor, eles voltaram para Jerusalém para avisar. E essa temática, esse tema é muito interessante porque, assim, nos dá essa certeza quando nós nos deparamos com situações complicadas em nossas vidas, quando nós passamos por situações como Jó passou, né? Jó é um exemplo firme da fé, um exemplo de fé inabalável no Senhor. E a gente, com as nossas lutas diárias de Jós, nós precisamos ter essa certeza. Eu sei que Ele está vivo. Eu tenho certeza absoluta que o meu Redentor está vivo. Amém. E chegamos ao momento mais esperado dessa noite. O nosso Pode Rugir. Padre Walter, como é nosso telespectador, não vou nem perguntar se ele já sabe o que é o nosso Pode Rugir. Mas se o Edmilson está nos acompanhando? Estou. Já sabe o que é o nosso Pode Rugir. Mas eu quero pedir a vocês de casa, para vocês escreverem aqui o Pode Rugir. Estou sentindo falta de vocês no comentário, hein? Mas para os senhores, o que é o nosso Pode Rugir nessa quinta noite do nosso novenário? Bem, a perspectiva do Pode Rugir vem de várias dimensões, mas uma dimensão que é interessante é a dimensão eclesial. Eu acredito que tudo passa na nossa vida quando a gente tem essa dimensão eclesial, a dimensão de uma igreja que é grande, uma igreja que é ampla, uma igreja que ela acolhe a todos com bastante carinho. Então, eu acredito que uma festa de padroeiro, né, e tendo São Marcos ali aos seus pés, o leão, então dá para nos garantir que a nossa voz ela pode ser alcançada por muita gente, né, como as pessoas nos alcançam nesse momento e vão nos alcançar. Então é esse momento de dizer assim, nós podemos fazer muito mais, porque nós podemos gritar, nós podemos trabalhar, porque o mundo está aberto, né, para ouvir o que nós temos de melhor. Então acredito que é isso que nós podemos ofertar, é isso que nós podemos oferecer dentro dessa dinâmica de uma igreja eclesial, de uma igreja dinâmica, de uma igreja carismática, que ela tem o Espírito Santo como o grande animador da vida comunitária. E é isso que nós pretendemos e continuaremos, né, levando para todas as pessoas. Uma palavra que conforte, uma palavra que levante quem está caído, uma palavra que anime quem está triste. Então eu acredito que é nessa perspectiva que a gente pode continuar trabalhando e evangelizando. Pode rugir. Então, eu creio que o leão, ele é um dos animais, né, mais poderosos da floresta. E nós precisamos rugir mais, anunciar mais, inclusive esse padroeiro São Marcos. Que cada um de nós aqui presentes, e você que nos acompanha também, que possamos ser devotos, fiéis de São Marcos, que possamos servir a Deus com força e vontade, né? Com essa potência que é a figura do leão, que nós possamos ser leões, anunciadores da palavra, através da intercessão de São Marcos, e seguir em frente também através das nossas comunidades, São João, Santo Antônio e Santo Agostinho, e não se cansar jamais de ser esses anunciadores, propagadores da palavra de Deus. Amém. E por hoje é só. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores
muito obrigado. Minha parceira de bancada, Gi. Obrigada, eu que agradeço. E a vocês que nos acompanham, muito obrigado também. Tchau, tchau, gente. Tchau.